Fica à vontade. Obrigada. Olá, gente, tudo bem? Dá para me ouvir? Olha só quanta gente que vai viajar, hein? Que legal, muito bom. Bom, gente, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou a Carolina Diniz, a teacher dos famosos na internet. Daqui a pouco vocês já entram lá, me seguem no Instagram, lá, @teacherDosFamosos. Eu vim compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha experiência também com intercâmbios e ensinar para vocês o principal sobre como se preparar na hora de fazer o intercâmbio. O intercâmbio é uma coisa que muda a nossa vida, né? Muda a nossa história, muda o nosso destino, porque muitas vezes a gente ouve muito frequentemente histórias assim de pessoas que vão fazer intercâmbio e encontram pessoas que mudam destinos ali, né? Maridos, esposas, relacionamentos, trabalhos novos. Não é só simplesmente estudar e aprender inglês. É muito mais. Intercâmbio é uma mudança de vida. Mas para que isso aconteça da melhor forma possível, a gente precisa se preparar. E a gente precisa entender como se preparar para sair daqui com todas as ferramentas possíveis para chegar lá e arrasar. Porque arrasar depende da gente também. Porque no que depender da seda, eu tenho certeza que eles vão fazer o melhor que eles puderem. Eu já tive a experiência de viajar com eles, eu sei como é. Mas no que depender de vocês, vocês têm que ter certeza de que vocês estão fazendo a parte de vocês. Eu quero só começar contando a minha primeira experiência, né, com o intercâmbio, que foi o maior furado da vida. Eu fiz, o ano retrasado, fiz um grupo para intercâmbio para Disney, com alguns alunos, na verdade, bastante alunos, inclusive. E a gente escolheu uma pessoa, que eu não posso falar o nome, porque está em segredo de justiça agora, que era um apresentador de uma emissora famosa aqui no Brasil e tal, e ele falou para a gente que tinha uma empresa de intercâmbio e vendeu para a gente que a gente ia estudar lá, que a gente ia vender, que a gente ia aprender inglês lá, e que ia ser incrível, e meu grupo ia ficar muito feliz e tal. E eu comprei a ideia. Ele era um bom vendedor, aliás, um excelente vendedor, e eu não sabia, leiga, comprei a ideia. Não só comprei a ideia, como meus alunos também compraram a ideia. Imagina só que situação. Foi chegando perto da viagem, a gente foi percebendo que as coisas não estavam sendo como a gente esperava. Não tinha nenhuma reunião de pré-embarque, não tinha nada falando de onde a gente ia ficar, o que a gente ia fazer. E eu comecei a ficar aflita, porque eu já tinha feito, né, quando eu era mais jovem, o intercâmbio eu sabia como era, já tinha morado fora. Falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Um mês antes da viagem, nem passagem aérea a gente tinha. Eu falei, gente, vai dar ruim isso daí, eu estou achando. Resumo, tomamos um golpe. O cara deu o maior golpe na gente, sumiu, ninguém acha ele, como um passe de mágica, essa pessoa desapareceu no planeta Terra. Ninguém mais encontra ele, agora está na justiça e todo mundo tentando achar ele, já vai fazer 2 anos. Para tentar receber o dinheiro, teve gente que pagou à vista. Imagina só, Pix, à vista para a pessoa, e você nunca mais viu o seu dinheiro, seus sonhos, o dinheiro que você juntou a vida inteira. Imagina só, que frustração. Por que eu estou contando isso para vocês? Para acabar com o sonho de vocês? Claro que não. Mas para motivar vocês a fazer a escolha certa, a escolher uma empresa que seja idônea no mercado, a não escolher uma pessoa só porque ela é famosa ou só porque ela parece ser de confiança. Hoje em dia, né, não basta ser, tem que parecer ser, só que na internet muita gente parece ser coisas que na verdade eles não são. E foi nessa que eu caí. E 1 ano depois, uma pessoa da seda me abordou com a ideia, vamos fazer um intercâmbio? Eu falei, você some daqui. Eu falei, é o inimigo aqui, me tentando de novo. Eu falei, Deus me livre, você está maluco, eu não quero nunca mais ouvir a palavra intercâmbio. E ele, com muito jeito, falou, olha, a gente tem outras pessoas que estão fazendo, que estão gostando, outras amigas minhas que já estavam fazendo com eles. Conversei com essa amiga minha, ela falou, pode fazer, que eles são incríveis. Aí eu já tinha esse desejo no meu coração de proporcionar isso para os meus alunos, falei, vamos fazer. Fizemos o intercâmbio, glória a Deus, deu tudo certo. E foi uma experiência incrível para os meus alunos. Agora, deixa eu falar para vocês, a gente foi para Londres, né? Um intercâmbio de 15 dias, diferente, né, do que a gente propõe aqui na Seda College, mas só para dizer para vocês que o preparo faz toda a diferença. Em vários sentidos, gente, não só de documentação. Documentação, a parte burocrática, que é a parte chata, é a parte mais simples quando a gente entende
de preparo na parte de um intercâmbio. Vamos pensar o seguinte. Tem duas coisas que vocês vão precisar se preparar, que são as coisas mais importantes para vocês na hora de fazer um intercâmbio. A primeira delas é emocional. Talvez a gente fique tão ansioso para fazer o intercâmbio que a gente nem lembre de se preparar emocionalmente. Só que a gente esquece que quando a gente vai morar fora, a gente vai dividir casa com pessoas que tiveram criações diferentes, que são de culturas diferentes, que têm manias diferentes, que têm hábitos de higiene diferentes. Isso não é fácil. E quando eu digo não é fácil, é porque é muito difícil, às vezes, para a gente. Imagina você dividir casa com uma pessoa, dividir banheiro, às vezes, com uma pessoa que você não sabe que horas que toma banho, como que ela deixa o cabelo no ralo do banheiro, como que ele limpa em volta da tampa. São coisas pequenas, mas que no dia a dia enchem a gente de raiva. E essa raiva, ela vai minando, aos poucos, o seu sonho. Então, se você não se prepara emocionalmente para entender que o mapa do outro não define o seu território, você acaba minando o teu sonho. Só que o que vale mais? O teu sonho ou as manias do outro que te incomodam? O teu sonho vale mais. Só que como é que você pode garantir que isso tudo vai dar certo? Se preparando emocionalmente. Saindo daqui com a mentalidade blindada, com a mente blindada de que você vai passar perrengue. Vai, gente. Isso não quer dizer que teu intercâmbio é ruim porque você passa perrengue. O pessoal da seda ali deve estar assim, meu Deus. Não, mas é verdade, existe perrengue sim. Eu morei nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos dividi a casa com outras pessoas que eram do mesmo trabalho que eu trabalhava na época. Gente, é muito complicado, hábitos de higiene diferentes e tal. E eu falava, não é possível, isso aqui é Deus me testando. Eu peço sabedoria, Deus me manda um negócio desse. Eu peço paciência, Deus me manda pessoas assim. Não é possível. Isso me forjou demais para ser quem eu sou hoje, aprender a lidar com pessoas e entender. Mas 1 milhão de vezes eu pensava em desistir. Todos os dias eu falava, eu vou desistir, eu não preciso disso. Para quê? Eu tenho minha casa lá, minha mãe lá, minha família lá. Para que eu estou vivendo isso? E acreditem, vale cada segundo e cada perrengue. Mas como que a gente pode se preparar emocionalmente? Entendendo que o mundo não gira ao nosso redor. Isso é a primeira coisa, é a coisa que mais dói, gente. Porque quando a gente entende que a gente tem que fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse para a gente, é até difícil. Porque quando a gente vai conviver com outra pessoa, a gente quer que a pessoa seja legal, que a pessoa não mexa na nossa comida na geladeira, que a pessoa limpe o banheiro, mas a gente mesmo, nossa, a gente deixa as coisas largadas, espalhadas, né? E quando a gente precisa olhar que nós não somos, né, alecrins dourados que nasceram no campo para ser semeados, isso é um choque de realidade para a gente. Então, se preparar emocionalmente, reconhecer quem você verdadeiramente é, começar a ser mais organizado, começar a prestar atenção nos teus hábitos e conseguir começar, desde agora, organizar suas coisas de uma maneira, fazer as suas coisas de uma maneira mais rápida e começar a viver hoje, como se você já vivesse no seu intercâmbio, com certeza, se você não fizer isso, você vai chegar lá e vai se frustrar. E aí você vai ficar toda hora pensando em desistir e não vai aproveitar a parte boa. Uma outra coisa que você tem que fazer é aprender a lidar com as coisas olhando sempre o lado bom delas. Tudo é forma e conteúdo, tudo é como se conta. Você pode, por exemplo, ver uma situação super chata de um colega que mora com você, mas o cara ser mó gente boa. Mas aí, se você é uma pessoa que não testou sua mente, se não blindou sua mente, o que você vai olhar? A parte ruim. Mas você pode relevar e olhar a parte boa da pessoa. Isso você já está treinando para o que se chama casamento no futuro. Não é isso, gente? Estou brincando, brincadeira aqui. Não deve ter muita gente casada aqui, né? Mas a gente já está blindando para viver no futuro. E é muito importante vocês blindarem a vida de vocês hoje, para amanhã fazer um bom intercâmbio. Já começar hoje a fazer uma terapia. Quem aqui faz terapia? Quem aqui está em terapia? Médio, né? Podia ter mais gente, podia ter mais gente. Eu costumo brincar que a gente faz terapia para aprender a lidar com pessoas que deveriam estar na terapia. Não é verdade? É o pessoal que faz terapia, é isso mesmo, já olhando para o outro, assim, é isso mesmo.
É bem isso. A gente faz terapia para aprender a lidar com pessoas que deveriam estar na terapia. Na verdade, a gente também tem que estar na terapia o tempo todo. O tempo todo. Só que como é que as coisas funcionam? Eu estou na terapia agora, eu estou consciente da minha decisão de fazer o intercâmbio, eu sei o que eu vou passar. Quando eu chego consciente, o fator surpresa não me pega. Isso não vai me pegar, não é? Esse fator surpresa, ele não vai ser uma novidade ali para mim, isso não vai acontecer e eu não vou ficar frustrado. Por que a gente se frustra? Porque a nossa expectativa é alta. Vocês vão achando que vocês vão encontrar lá a mãe de vocês recolhendo a sua roupa. Só que você vai ver que a roupa não volta da máquina para a gaveta sozinha. Que a louça, ela não lava sozinha. É impressionante, eu descobri isso também. E que a gente tem que pagar, às vezes, o que a gente quer comprar com o nosso dinheiro também. Meu Deus do céu, isso é terrível. A gente vai descobrindo a vida assim, né? Porém, isso tudo traz uma maturidade. É a escola da vida, traz uma maturidade, uma noção de vida para vocês que nenhuma outra coisa na vida vai trazer. Nenhuma outra coisa. As pessoas que fazem intercâmbio são pessoas diferenciadas. São pessoas diferenciadas. Elas veem a vida de uma maneira diferente. São pessoas que têm probabilidades muito maiores de vencer na vida, de vencer adversidades, porque elas sabem lidar com pessoas, elas sabem lidar com elas mesmas, elas se conhecem, porque elas foram forjadas nestes desertos. É um deserto também conviver com o outro. Está fazendo sentido? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque quando a gente fala em intercâmbio, você pensa, vão morar fora, é bagunça, é festa, não sei o quê. E não é só isso. Tem a parte difícil também. E você estar consciente disso torna você uma pessoa autorresponsável, que é muito importante, e torna você também uma pessoa muito mais preparada e consciente do que vai acontecer lá. E aí, com certeza, qualquer perrengue que você passar, você vai tirar de letra. Porque você é inteligente. E é para isso que você está aqui. Ok? A parte emocional ficou clara? Ficou? Então fala, ficou. Vocês estão vivos? Vocês estão acordados? Ah, então tá bom. Ó, a outra parte que eu queria falar para vocês é a parte do inglês. Ah, tá brincando? Estou indo para aprender inglês, quer que eu vá falando inglês? É excepcional, repete comigo, excepcional, que você saia daqui com inglês básico. Ok, pode parar de repetir agora. Senão você vai ficar, né? O eco. O que é inglês básico? Pelo menos sabendo. É quase isso aí. Aqui, ó. Tá, já temos alguém que já pode viajar, gente. Então, brincadeiras à parte, se você sair daqui do zero, para aprender inglês em inglês, meu amigo, vou te falar, o perrengue é maior. O perrengue é maior. Sabe por quê? Você vai demorar mais para entender o que as pessoas estão falando com você. Você vai demorar muito mais para começar a desenrolar no inglês. Você vai demorar muito mais para conseguir um bom trabalho. Dinheiro é importante, não é? Não é todo mundo aqui que vive na providência, né? Falar, Senhor, manda hoje porque eu não consigo nem falar inglês, não consigo arrumar um trabalho. Não é assim, né? O que acontece? Quando a gente fala, pelo menos o básico do inglês, você consegue se comunicar o mínimo para arrumar um bom trabalho. Entende? Para se relacionar o mínimo com as pessoas, para não perder a sua identidade. A gente quer falar da gente. O ser humano é movido por ego, né? A gente sabe disso. Imagina você chegar num lugar onde você praticamente não conhece as pessoas, você quer falar de você, você quer conversar com outras pessoas, você quer saber a respeito das outras pessoas, e você não saber formar uma frase? Ah, gente, é muito triste. Mas só que pessoas, às vezes, elas saem do Brasil com uma ideia de que elas vão pisar no aeroporto e vão tomar a pílula da bilinguidade. Opa, agora eu estou bilíngue. Agora já era, agora já sei tudo. Isso não acontece, gente. Olha, eu dou aula de inglês desde 2003. Talvez aqui alguns não tivessem nem nascido. E olhando algumas carinhas, com certeza, esse talvez aqui foi só para não me sentir tão velha. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos os dias eu vejo pessoas que falam assim, eu moro fora faz 5 anos e não falo inglês. Falar, não é possível. Aí, quando eu conto isso, as pessoas falam, já fazem o julgamento. Ah,
Só convive com brasileiro, é óbvio. Aí o outro, tem que ser muito burro para não aprender. Aí eu vou falar para vocês uma história. Sério, você não fala inglês? Quanto tempo você mora aí? 5 anos. Mas você só convive com brasileiros? Não, meu marido é americano. E como é que é isso? A gente tem um filho, meu marido é americano. Inclusive, ele quer fazer português também. Eu falei, não, eu não estou entendendo. Me fala só uma coisa. O seu inglês está como? Do zero, eu não sei falar nada. Eu queria me comunicar com a minha sogra e tal, não sei o quê. Até brinquei com ela. Falei, tá melhor nem falar, né? Para falar com a sogra, é melhor não falar. E ela disse assim, não, eu queria aprender para eu ter um relacionamento melhor com meu marido. Eu falei, moça, vocês falam como? Ela, Google Tradutor. Eu falei, santo Deus. Eu falei, você nunca tentou estudar aí? Ela disse assim, já tentei várias vezes, mas não consigo. Eu falei, você saiu daqui como? Ela falou assim, fui para morar fora e fui. Aprendi, conheci ele no meu primeiro emprego, e aí já saí logo do trabalho, casei, e estou com ele, tive filho, não sei o quê. E agora eu quero ter um relacionamento melhor com a família dele. Inclusive, ele quer fazer português e tal. Eu fiquei chocada. Tanto quanto vocês. Só que isso não é uma história. Isso é muito comum. Pessoas que vão morar fora e, por ser de total zero, não evoluem. Imagina só. Quando a gente fala de inglês a gente tem muito acesso. Parece mais fácil. Vamos pensar japonês em japonês. Eu começo a falar, nem sei falar japonês, gente. Aí qualquer coisa aqui. Demora muito para vocês pegarem isso. Francês em francês, russo em russo, mandarim em mandarim. Fica estranho. É muito difícil. Agora, o inglês é um idioma muito fácil, é pobre em estruturas e é fácil para vocês aprenderem inglês, muito. Eu garanto isso. Aliás, eu mais do que ninguém posso garantir que qualquer pessoa aqui é capaz de aprender inglês assim, ó. Porém, tem uma coisa. Se você não tiver uma base, você vai atrasar o teu processo de fluência. Vai atrasar o teu networking, as tuas amizades, o teu trabalho. Vai poder, em vez de ter um trabalho que você ganha X, você vai ter que pegar um que ganha Y, que ganha metade. Para que você vai passar por isso se você pode sair daqui, pelo menos com o básico? Não faz sentido? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não é para ninguém sair daqui fluente. Quanto mais inglês você souber, melhor. Porque em inglês você sempre vai ter coisa para aprender. É como todo idioma. Eu falo português desde pequenininha. Eu tenho 39 anos. E tem muitas palavras em português que eu ainda não entendo, ainda não sei. Né? E está tudo bem, a gente não precisa saber todas as palavras do idioma para falar ele muito bem. Mas em inglês a gente está sempre estudando, em português eu estou sempre estudando português, e faço isso com os outros idiomas também. Certo? Então, inclusive erro muito português às vezes. Então, o que eu quero trazer para vocês é a consciência do preparo. Decidir que eu quero fazer um intercâmbio não é só sair juntando dinheiro, vou fazer não sei o que e tal. Não, porque a Seda ela oferece muitas possibilidades. Aliás, só não faz o intercâmbio com a Seda, honestamente. Não estou nem puxando sardinha aqui, porque eu não estou ganhando para estar aqui, não. Estou falando de coração mesmo. Porque só não faz com eles se você realmente não quiser. Eles têm muitas possibilidades. Muitas. Agora, a parte emocional, que é a parte que você é responsável por isso. E a parte cognitiva, que é a parte relacionada, pelo menos sair daqui com o inglês básico, cara, isso só depende de vocês. Isso só depende de vocês. Que são as duas coisas que podem fazer com que o seu intercâmbio seja ruim. No mais, se você cuida dessas duas coisas, eu garanto para você, o seu intercâmbio vai ser a melhor experiência da sua vida até então. Vai ou não vai, Seda? Vai. Ok? Agora, esse era meu recado para vocês. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem me perguntar alguma coisa, pode levantar a mão. Posso passar o microfone para a pessoa ali? Pode? Gente, eu estou sem óculos, de 39 anos, vai bater na idade, a gente vai ficar meio cego. Deixa eu ver você, fala para mim. E se for muito técnico, a Seda que vai ter que responder, mas aí a gente vê. Vai. Uhum. E aí, qual seria o básico para ir para mais gente? Eu acho que não. Agora tá. Eu sou o David, primeiramente. Tá? E aí eu queria saber desse básico que você falou e
qual jeito assim a gente tem de treinar o nosso inglês no dia a dia? Tá. Excelente pergunta. Ele perguntou o que é o básico, que foi, a senhora perguntou isso também, né? O que é entender o nível básico, como é que a gente pode treinar o inglês no dia a dia? Claro, faz total sentido a tua pergunta. O que é o básico? Saber o verbo to be? Não, nada a ver. Tanto que no nosso curso a gente nem começa pelo verbo to be. Aliás, eu acho uma vergonha um curso de inglês começar com cores, números, animais e verbo to be. Isso daí devia ser banido da sociedade. Mas, enfim, o que você precisa saber? Você precisa, pelo menos, gente, dominar, de verdade, dominar, começar uma conversa com alguém, chegar e perguntar: "Ei, tudo bem? Como é que você está? O que você faz?" Saber pedir uma comida, saber pedir direções, para onde eu vou, onde eu chego, como é que faz. É isso, a comunicação básica. É isso, tá? Agora, como é que você treina? Hoje, quando eu comecei a estudar inglês, gente, era fita cassete. Né, dúvida, interrogação na cabeça de todo mundo. Eu não conseguia, girava a fita com a caneta Bic, assim, para você estudar, para a gente escutar o áudio original, o áudio do nativo falando. Imagina só, hoje vocês têm muito acesso na internet, vocês têm aplicativos, tem vários aplicativos legais para treinar inglês, não tem? Muitos. Vocês podem treinar nesses aplicativos. Tem muitos, um monte, aliás. Vocês podem treinar nesses aplicativos, são muito legais. Vocês podem treinar de diversas maneiras. Hoje a internet ela traz para vocês aí uma série de recursos. Você pode ouvir podcast, você pode treinar no YouTube, tem um monte de coisa para vocês fazerem. O que você não pode é ficar sem inglês e do zero, porque você vai ter muito trabalho, muito, e a chance de não dar certo é muito maior. Tirei sua dúvida? Maravilha. Tem mais pergunta? Alguém tem mais pergunta? Aqui, só um momento. Ai, peraí, que ela levantou aqui primeiro. Só um momento. Então, Carolina, Isso. eu tinha muita dificuldade e muita vontade de fazer inglês. Dificuldade, creio eu, que por causa de um bloqueio. Não sei se isso tem a ver, né, a questão do bloqueio. Eu, lá onde eu estudava, né, no ginásio, né, o professor fazia assim, botava a prova no quadro e dizia assim: "Esta é a prova". Eu olhava, ok. No dia seguinte, ele dava aquela prova, eu fazia 10. Pergunta se eu aprendi alguma coisa, se eu entendi alguma coisa. Nada. Porque era assim. Sim. Entendeu? E aí, várias vezes eu tentei, fui para cursinho, não sei o quê, nunca consegui aprender nada. Mas, como eu já falei, né, tem uma filha que está morando hoje na Tailândia, que lá fala tailandês e inglês, e eu falo português. Sim. Aí fica difícil. Um genro que é inglês e uma neta que fala inglês. Falei: gente, eu preciso me comunicar com a minha família, como é que eu faço? Aí inventei de fazer esse intercâmbio. Como se chama? Joyce. Joyce, tudo bem? Ô, Joyce, olha só, falar inglês é muito mais emocional do que cognitivo. Tá? Quando eu digo isso, até o slogan das minhas camisetas e tal, que hoje eu estou assim, que eu estava numa outra palestra e tal, e não dava para usar a camiseta que era de outro assunto. Mas falar inglês é muito mais emocional do que cognitivo, e a Joyce pode dizer isso, e até muitos de vocês aqui, familiares e tal. O aprendizado de inglês, principalmente na fase mais adulta, quando a gente está mais velho, assim, depois dos 18 anos, 19, não é simplesmente chegar em inglês. Por isso que a gente incentiva tanto você sair daqui, pelo menos com o básico do inglês. Isso é fundamental, porque senão você não vai evoluir. A questão emocional, ela é muito importante. Por quê? O falar inglês, a gente associa ele praticamente ao falar em público. Nem todas as pessoas que estão aqui teriam coragem de pegar o microfone e vir aqui no palco se expressar sobre qualquer assunto, mesmo que seja no seu idioma nativo, no português. Por quê? Porque a questão emocional, ela vem na frente. E quando essa questão emocional ela vem na frente, eu fico totalmente travado. O que acontece com o meu cérebro? Meu nível de cortisol fica elevadíssimo, ou seja, eu fico estressado, adrenalina alta, meu corpo está preparado para fugir ou para lutar, não para raciocinar, para entregar mensagem, para me comunicar. É isso que acontece com as pessoas que travam na hora de falar inglês. Só que essas travas, elas acontecem por várias razões. Crenças de capacidade, identidade, merecimento, que é tudo que a gente aborda dentro do nosso curso. A questão é possível você aprender inglês? É. Qualquer pessoa, em qualquer idade, que fala português, pode sim aprender inglês. Em muito pouco tempo, não precisa ficar uma vida para aprender inglês. E sobre o que você falou da prova, eu, particularmente, sou a pessoa que sou contra a prova. Por quê? Você decora para aquele dia. Entendeu? Dentro do nosso curso, a gente nunca avisa quando tem prova. A gente um dia fala: hoje é o dia da prova, pronto. O que você sabe hoje é o que vai atestar a sua... E esse negócio da nota, vem todo mundo com um carimbo na testa de quanto tirou, isso não vai atestar o teu nível de inglês, porque pode ser que aquele vocabulário você se identificou mais.
O que vai atestar se você sabe falar inglês ou não? É aqui, ó, é na conversa, é no dia a dia, entendeu? Não adianta você ter diploma de avançado, disso e daquilo, e na hora da conversa você não entregar nada. Entendeu? Então, isso é fundamental. E é isso que a gente precisa propor para as pessoas precisam entender que um certificado, ele te traz segurança, só que é uma segurança que você tem que ter dentro de você, não pregada na parede. Entendeu? É isso que vai te levar para o inglês. Tá? Mas dá para você aprender, com certeza. Tá bom? Só outra pergunta aqui. Já respondeu? Só um pontinho aqui para ela. Você já viu, a SEDA tem intercâmbios para todas as idades. Inclusive, a gente fez um grupo que tinha pessoas com mais... É muito legal. É muito legal. Vários resultados incríveis, tá? A gente estava com eles lá. Minha pergunta seria muito em função do que você respondeu já aí, do ponto de vista do acreditar, de você se preparar, né, para um básico para ir, né? Embora, assim, eu já fui com inglês bem... Acho que nem básico, consegui viajar, eu acho que é isso importante também. Sim. E queria dizer para todo mundo que eu já fiz 2 intercâmbios de férias, e é incrível, e que nunca vi uma empresa com tanta estrutura como a gente está vendo aqui hoje. E eu ia falar um pouco de metodologia. O que é que você consegue fazer para virar a chave dos seus alunos? Em metodologia... Bom, o método TFX, que é o método Teacher dos Famosos, é um método diferente. A gente não tem hoje nada no mercado que trabalhe dessa maneira, porque a gente trabalha o inglês de uma maneira sistêmica, que a gente une o emocional ao cognitivo. Então, não é simplesmente aula de inglês, começar com o verbo to be. Não, tanto que a gente, em um dia, a gente te ensina o que qualquer lugar te ensinaria em 2 anos, provado cientificamente. Senão, eu te devolvo o teu dinheiro. Então... A gente chega a uma promessa agressiva dessas, registrada em cartório, justamente porque a gente sabe o que a gente entrega. Porque, cognitivamente, a gente falando presente, passado, futuro e condicional, você precisa ficar 2 anos para aprender isso, você demora para aprender, porque os métodos tradicionais são uma vergonha. Mas se a gente te ensina isso do jeito que deveria ser, você olha e fala, meu Deus, é só isso? Então, por isso que a gente te ensina mais rápido. Agora, o que você falou da estrutura, isso é muito importante e volto para o que eu falei aqui no início. O que me ganhou e me trouxe até aqui hoje, eu só vim aqui hoje, acreditem, gente, estou falando de corações para vocês. Eu só vim aqui hoje porque eu acredito nessa empresa. Eu tenho 3 filhos, eu estou colocando meu filho para fazer intercâmbio com eles, e eu fui, acreditei e estou indo de novo. A SEDA tem uma estrutura que outros lugares não têm. Eu estou falando sério, eu nunca vi um intercâmbio que a pessoa fica com você durante o intercâmbio lá com a gente que a gente fez. No college é outra pegada, porque é ensino médio, é diferente, é faculdade, são outras coisas que vocês vão fazer lá. Só que a gente fez um grupo com eles, falando de estrutura, a gente foi acompanhado do início ao fim. Acho que se caísse uma agulha no chão, tinha gente lá para pegar. Chegava a ser constrangedor a ajuda que eles davam. Que às vezes eu até ficava com vergonha. Sem brincadeira. Sabe aquela coisa, o suporte que constrange? Estou falando sério. Que eu falei, gente, estou até sem graça aqui. Porque eu achava que a gente ia ficar mais livre, assim, sabe? Nesse sentido. Falei, vamos ficar de boa lá. Mas não. Entende? Então, é por acreditar nisso. Porque eu sou muito intencional em todas as coisas que eu faço, principalmente na rede social, senão eu teria milhares de pessoas me seguindo. Porém, eu tenho muito receio com tudo aquilo que eu indico nas minhas redes sociais. Entende? Então, eu jamais eu indicaria uma coisa que eu não tivesse certeza do respaldo. Tá? Vão ser só mais 2 perguntas aqui, tá? E aí a gente já encerra. Meu nome é Fábio. Seguinte, com Irlanda, Canadá, Estados Unidos, cada um tem aquela puxado, os tipos de inglês, falam bastante sobre isso. Eu já fiz intercâmbio e é nítido perceber, às vezes, o quanto às vezes é fácil de absorver o ouvir, mas a pronúncia, os músculos da boca, tudo é estranho. Como no Brasil ainda praticar isso e qual que é as reais diferenças da Irlanda em relação ao inglês americano, inglês de outros locais? Vamos lá. Essa sua pergunta é extremamente interessante de um ponto de vista linguístico. Tá? Vou te trazer por quê. Hoje em dia existe uma preocupação muito grande das pessoas, o inglês americano e o inglês britânico, inglês isso, inglês aquilo, inglês não sei o que lá. Vou dar um dado aqui para vocês que vai talvez
trazer um ponto de vista que vocês não tivessem ciência ainda. Enquanto a gente está aqui tendo essa conversa, esse bate-papo, 68% das conversas em inglês que estão acontecendo no mundo neste momento são entre não nativos da língua. Ou seja, entre pessoas que não têm o inglês como idioma, como primeiro idioma, como idioma nativo. Imagina só, a gente tem o inglês como segundo idioma na Índia, na China. Olha a quantidade de pessoas que falam inglês. E aí a gente coloca como referência inglês americano e britânico. A gente está limitando as nossas possibilidades, porque o inglês ele é um idioma internacional, é um idioma global. Então, quando a gente pensa, eu quero inglês americano, eu quero inglês britânico, você está se colocando dentro de uma caixa muito pequena diante de tudo aquilo que o inglês representa. E quando você... E tem uma coisa que é interessante, com todo o respeito à tua pergunta, que ela foi excelente. Quando a gente fica tentando copiar o inglês americano, copiar o inglês britânico, é até esquisito, sabe por quê? Porque a gente sempre vai ser o nativo, o não nativo, tentando copiar o som de outra pessoa. Então, a gente está sempre imitando alguém. Então, não é mais inteligente, mais interessante e até mais louvável para nós termos a nossa própria identidade quanto não nativos da língua? Que nem, por exemplo, na Itália, eles falam inglês com a identidade deles vem um RG assim, do italiano, assim, ó. Eles falam com a mão, eles carregam isso. E eles não têm nenhum problema com isso. O chinês, ele carrega o sotaque dele, né? O indiano carrega, e ninguém tem problema com isso. Mas o brasileiro, ele tem uma questão com isso muito forte. Ele está sempre olhando o que o outro está falando, o que o outro sei o quê. E se a gente tivesse a nossa própria identidade, o nosso próprio jeito de pronunciar, que tivesse a ver com as nossas origens, com a nossa cultura? Porque isso é importante, isso é muito legal, isso carrega a nossa história, as nossas raízes, de onde a gente veio. O Brasil tem muita história legal, o Brasil, a língua portuguesa é incrível. Eu acho que carregar isso com a gente é muito mais legal do que ficar imitando sons de uma outra cultura, de uma outra... Entendeu? Então, por isso que a gente não carrega bandeira, assim, inglês americano, inglês britânico. Não, inglês é um idioma internacional. E, enquanto a gente está falando, mais não nativos falam do que nativos. Então, a gente pode ter, sim, as nossas preferências. Eu também tenho a minha. Eu tenho a minha preferência em relação a britânico e americano. Porém, quando estou falando inglês, mesmo na condição de professora, de tradutora, do que for, eu falo sem medo, porque eu não fico buscando ser igual um americano. Eu busco ser quem eu sou e, sim, sou brasileira. E se alguém falar do meu sotaque, eu vou falar assim, sim, sou bilíngue, estou falando 2 idiomas. Quantos você fala? Quantos você fala mesmo? Desculpa. Em quanto tempo você aprendeu? Obrigada. Um só, ai, que pena. Eu falo 2, 3, 4. Entendeu? Eu estou em vantagem, sempre. Tá? Então, fique tranquilo quanto a isso. Mas, se caso você queira, tem muitos cursos de pronúncia. E também, isso eu não estou levantando bandeira para o fale de qualquer jeito. Tá? Eu estou levantando bandeira para que a gente assuma uma identidade e fale com mais liberdade. Ter liberdade para falar vai te trazer menos travas, porque muita gente não fala porque fala, minha pronúncia não é boa. Será que é legal? Isso vai te trazer muita liberdade. Mas tem muitos cursos de pronúncias que podem te ajudar. Tá bom? Mais última dúvidas? Pergunta aqui. Obrigado. Tudo bom? Se você me permite, eu achei muito importante a parte da questão do emocional, que você falou no começo. E não é nem tanto uma pergunta, acho que é mais algo a mais. Claro. Para todo mundo aqui, eu sei que é difícil, mas se puder, façam terapia, principalmente quem está procurando e já está pretendendo ir para o intercâmbio, além de ajudar a entendermos melhor com os outros, ajuda muito que a gente se conheça melhor. Com certeza. E aprenda a lidar melhor com as situações do dia a dia, ainda mais num país diferente, numa cultura completamente oposta da nossa. Então, se puder, faça. Se for sem fazer e surgir a oportunidade de fazer lá, procure 1, 2, 3 profissionais até o que se encaixe melhor no que você precisa. Exatamente, está certíssimo. Ele está certíssimo ao que ele falou. E também, quem não puder, financeiramente falando, tiver que escolher, você pode não fazer terapia, mas você pode ler um livro sobre autoconhecimento e isso já te ajuda muito. Ler é de graça, né? Ler é de graça.
que mais? Mais alguém? Temos tempo? Não, né? Eles vão me tirar daqui pelos cabelos daqui a pouco. Aí eu vou falar, olha, vocês que... Tá bom? Mas assim, a gente só vai tirar ela com uma salva de palmas. Por favor, né, enorme. gente? Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E, ó, pra falar que gostou, vai lá no @Teacher dos Famosos. Mas quem tiver mais dúvidas, gente, pode mandar lá também, que a gente responde lá para vocês. E olha, eu só quero ver agora, lá no Instagram da Seda, vocês viajando. Por favor, hein? Não me decepcionem. Sigam a Carol, sei que ela não precisa de merchan, não é mesmo? Mas sigam a Carol no Instagram. Que isso. Ela realmente veio para cá com muito carinho. Muito obrigada, de verdade, viu?